versículos 16 e 17. A palavra de Deus declara: digo, porém, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Nós temos falado sobre a doutrina do Espírito Santo, no sentido de que é básico, é fundamental sabermos o que Deus, através dessa pessoa divina, um só Deus que subsiste em três pessoas, não são três deuses, mas são três pessoas divinas. E nesse sentido temos que entender tudo o que ele faz. Nós vimos que o Espírito Santo sempre esteve presente desde o início da criação. O Espírito Santo não veio no dia do Pentecostes para a terra, ele já estava. O segundo versículo de Gênesis, do primeiro livro da Bíblia, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou sobre a face do abismo, sobre o caos. Essa terra estava começando. Agora, o Espírito Santo, ele passa a ter na vida de todas as pessoas, a partir da vinda de Jesus, da sua morte na cruz, da sua ressurreição e da sua ascensão. Ele fala para os discípulos se prepararem. 10 dias após ele ter ascendido aos céus, o Espírito Santo começa a agir de uma maneira diferente de como ele tinha agido durante todo o período anterior à vinda de Cristo. Cristo inaugura uma verdadeira nova era, não a nova era dos feiticeiros, dos bruxos, que tanto se anunciou por aí, mas uma nova aliança de Deus, proposta de Deus para com toda a humanidade. No Velho Testamento, o Espírito Santo era presente e tomava conta de pessoas, mas ele entrava e saía. A partir da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, o Espírito Santo ele passa a vir e habitar dentro das pessoas. Aquele primeiro dia, aquele Pentecostes lá do ano 33, uma festa que os judeus tinham, naquela ocasião, quando os judeus do mundo inteiro estavam ali presentes, estavam indo a Jerusalém, e eles, quando voltavam espalhando as notícias. Era o grande marketing da época, os viajantes é que espalhavam as notícias. Quando eles estão lá, acontece aquele evento fantástico. De repente, eles que só ouviam preces em hebraico, ouvem agora as orações, os louvores a Deus na sua própria língua. É como você antigamente, não sei quem aqui frequentou igreja católica antes da década de 60, quem foi em igreja católica antes da década de 60 deve ter ouvido missa em latim. Ninguém entendia nada. As rezas todas em latim, muitas canções em latim, ladainhas em latim, e as pessoas eram obrigadas, porque era considerado o latim uma língua sagrada. Na época, e até hoje, quem frequenta uma sinagoga, e o judeu é judeu em qualquer parte do mundo, mas só que ele fala a língua do país que ele está. E ele não aprende o hebraico aqui no Brasil. O judeu não fala hebraico aqui no Brasil, só se fala hebraico lá em Israel. Mas quando ele participa dos serviços da sinagoga, numa sinagoga tradicional, as preces e tudo é em hebraico. As canções são em hebraico. As sinagogas messiânicas, que são sinagogas de cristãos, essas sim, são como se fossem igrejas. Eu falei em hebraico aqui e o negócio começou. Parou. Tá bom. Não sei se ele estava querendo falar uma língua aqui diferente, mas não, ficou quieto. Agora, nas sinagogas tradicionais, eles fazem assim, e o povo não entende nada, mas participa, e muitos até fazem as rezas em hebraico sem entender o que estão fazendo. Assim acontecia na época de Jesus, porque na época de Jesus, lá em Israel, e em toda aquela região, falava-se o aramaico, era um dialeto, diferente do hebraico, e eles realmente não entendiam as leituras que eram feitas. O hebraico só é restaurado depois que Israel volta a ser um Estado, a partir de 1948. Aí eles reavivam a língua. E é falar da língua da época dos profetas, nem da época de Jesus, da época antes do exílio. Na época de Jesus falava-se o aramaico,
mas eles ouvem as orações nas suas próprias línguas. Naquele dia os discípulos começam, eles ficam assim, esses homens nunca aprenderam, nunca entraram numa escola de idiomas, estão falando a minha língua, eles ficam estupefatos com aquilo. E aí Pedro se levanta, depois que passa aquele momento de oração, de louvor, de adoração, todo mundo fica quieto e Pedro prega em aramaico, que era a língua comum. E o povo entendia, quem estava lá entendia o aramaico. Aí ele começa a falar em aramaico, dizendo que aqueles homens não estavam bêbados, mas estava se cumprindo a profecia de Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne e passaria a habitar entre os homens. Essa profecia que previa o que aconteceu e o que está acontecendo agora. Nós estamos vivendo a nova aliança, ou poderíamos dizer, o período do domínio do Espírito Santo nos corações daqueles que creem. Essa é a era do Espírito Santo, é o período do Espírito Santo. Porque agora o nosso relacionamento com Deus só é possível pelo Espírito Santo. Você se converteu porque o Espírito Santo convenceu você. Não foi pregação, não foi o pai, não foi a mãe, não foi a igreja, não foi o estudo bíblico, foi o Espírito Santo que convenceu você. Porque alguém só se converte pelo poder do Espírito Santo. Você tem a certeza da vida eterna porque a Bíblia diz que você é selado, nós vimos isso da outra vez, com o Espírito Santo da promessa. E você tem o penhor do Espírito Santo. E nesse sentido, nós podemos dizer que agora todos nós somos separados. A palavra santo, em hebraico kadosh, significa algo que é consagrado, que é separado. O que havia no templo, por exemplo, eles pegavam colheres, espevitadeiras também, e aquilo era consagrado ao Senhor. Eram instrumentos que não podiam ser usados na cozinha comum de ninguém. Não podia usar para fazer churrasquinho. Aquilo era só para o serviço do templo, era santo, kadosh, era consagrado ao Senhor. E a Bíblia diz que agora o Espírito Santo nos santifica. E ele é que opera em nós agora uma nova obra, a obra da santificação. Quando você recebeu Jesus Cristo, você foi salvo. E você está salvo. Você tem a vida eterna porque é um presente que você recebeu da parte de Deus. É graça. Efésios 2, 8 e 9, quem lembra? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dádiva, é presente. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é um dom. E esse dom é o dom do Espírito. É o Espírito que dá, porque é o Espírito que coloca em nós. Agora, ele nos sela, ele nos dá a garantia da vida eterna e da salvação. Mas a partir do momento que você tem o Espírito Santo, não significa que você se tornou agora sem pecado, porque o Espírito Santo mora num vaso de barro. Eu e você somos de barro, porque viemos do pó da terra. E o Espírito é santo, mas ele está no vaso de barro. Então, nós estamos agora convivendo com duas naturezas. A natureza humana e a natureza espiritual. A natureza espiritual é o nosso espírito, que foi ressuscitado e se tornou agora um espírito habitado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é espiritual. Mas você tem em você uma natureza humana ainda inclinada para o pecado, a velha natureza. E por isso, nós estamos, na verdade, numa luta, numa guerra, carnal e espiritual. Carne contra espírito. Essa guerra vai durar, sabe até quando? Até a morte. Até o dia da morte. Só que cada vez mais você pode fazer com que a velha natureza do velho homem, da velha mulher, morra mais. E a nova natureza do novo homem, da nova mulher, viva mais. Jesus Cristo convida os seus discípulos e ele diz o quê? Tomem cada dia a sua, não é tomem cada dia o seu trono. Tem crente que acha que ele está entronizado com Jesus. Eu estou no trono. Eu vi uma vez um livro, na capa do livro estava um cara deitado no trono e dizia assim, você é destinado ao trono. Tem vários tronos, né? Na verdade. Mas o trono do céu é só no céu e Deus que está, o Espírito, Jesus está lá, com o Pai, o Filho lá, o Espírito aqui em nós. Nós estamos aqui destinados ao quê? À cruz. Você é chamado para quê? Para tomar a cruz. E cruz é morte. Morte lenta. Não morre de uma vez. Aceitou Jesus, já mudou tudo? Não. É uma mudança. Algumas coisas, conforme a pessoa, muda até na hora.
Uma pessoa falou para mim, quando eu me converti, eu peguei a minha pinga, joguei fora, nunca mais pus um gole de bebida alcoólica na boca. Eu falei, aleluia, eu fiquei uma nova criatura, mas eu não aceito. Aí ele começou a gritar, vociferar. Aquele camarada não bebia mais, mas o que ele era, o que ele ofendia, o que ele era grosso com as pessoas. Quer dizer, você pode mudar, algumas coisas mudam rápido, outras coisas demoram. Porque a gente vai mudando à medida que o Espírito Santo vai nos moldando. Ele vai de dentro para fora trabalhando no nosso ser, no nosso temperamento, na nossa personalidade. O Espírito Santo e a consagração. Você tem duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Alguém já disse que são dois cachorros brigando. Sabe qual que vai vencer? O que é mais alimentado. O que você alimenta mais, o espírito ou a carne? Se você alimenta mais o espírito, você anda em espírito, você vai cada vez vencer mais a carne, o outro cachorro que está brigando em você, né? Cachorro é feio, pastor? Mas é pet, né? Dois pets, não fala cachorro, não, dois pets brigando em você. Não é assim que é o politicamente correto? Dois pets, pode ser dois gatos, dois galos, tem gente que gosta de rã, o que for lá, hamster, né? Dois lá dentro, brigando. Isso que vai acontecer na vida da gente. Mas você pode, cada vez mais, consagrar-se ao Senhor para que realmente o Espírito esteja dominando. Efésios 5,18 tem um mandamento. A primeira parte desse versículo diz o quê? Não se embriaguem com vinho, não vos embriagueis com vinho. Aí a segunda parte é essa que está escrita aqui. Qual é a segunda parte? Mas enchei-vos do Espírito. A nossa igreja condena o uso de bebida alcoólica. Condenamos, é a posição oficial da liderança da igreja. Ah, mas pastor, eu tomo um vinhozinho, é um problema seu. Porque a orientação da igreja é que você não use nada, porque se você não usar nada, nunca vai brotar em você aquele alcoolista que talvez está lá dentro. Nunca vai brotar em você, ou vai brotar na sua casa, um alcoolistazinho, seu filhinho, que talvez você não seja, mas ele vai ser. E você não sabe. Porque ninguém vem com uma estrela dizendo, eu sou um alcoólatra, eu vou ser um alcoólatra. Então o ideal é você cortar o mal pela raiz. Mas não adianta só não me embriagar, não usar nenhum tóxico, não usar nada que possa me tirar do meu senso. Não. Eu também não posso me embriagar, mas eu tenho que me encher do Espírito Santo. Tenho que ser cheio do Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo. Ele tem que preencher. Na verdade, o Espírito está em mim, não está? Todos nós temos o Espírito. Você tem o Espírito Santo? Quem é crente tem o Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo, ele muito mais do que enche, como se você colocasse ele de dentro para fora, ele preenche, ele está lá dentro. E ele quer realmente tomar conta, preencher você. A consagração é o reconhecimento de que Deus é Senhor do nosso espírito e também do nosso corpo. Romanos 12, 1 e 2. Alguém lembra do que diz Romanos 12, 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você experimentar, para você aceitar sempre a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, você tem que estar cada vez queimando-se. Rogo-vos, pois, que vos apresenteis como um sacrifício, colocar-se no altar de Deus para que ele queime. Cada dia começando com confissão. E no momento que você sente que errou, confesse e admita que você errou, peça perdão ao Senhor. E se você ofendeu alguém, peça perdão também. A Bíblia fala para nós confessarmos a Deus, mas também para confessarmos as nossas culpas uns aos outros. Agora, esse enchimento, ele pode ser impedido por 3 barreiras. Há 3 barreiras que às vezes nos impedem. A falta de força para vencer a tentação. A falta de poder para o serviço, a incapacidade de suportar grandes provações ou sofrimentos, com alegria.
A Bíblia diz que nós temos que nos alegrar sempre, em toda e qualquer circunstância. Tudo isso o Espírito Santo nos dá desde que nos submetamos inteiramente à vontade de Deus. Reconhecer que Deus é Senhor do corpo, e isso é aquilo que a gente já declarou aqui, mas a Bíblia diz também em 1 Coríntios capítulo 6, lá no final, que o corpo é templo do Espírito Santo. O templo de Deus é o seu corpo. Não é essa casa aqui. A gente chama até de templo. Podemos usar esse nome. É um nome assim, vamos dizer, ilustrativo. Na verdade, o templo verdadeiro, a habitação onde Deus habita e quer habitar, é dentro de você, em mim, mas em todo o meu corpo, na minha mente, nos meus dedos, na minha mão, na minha vontade, nos meus desejos. E até aquilo que vai cobrir esse corpo, eu tenho que escolher bem, porque tem que ser santo e consagrado ao Senhor. E tem que levar pessoas a terem pensamentos santos. Por isso a roupa é importante, o que eu uso, aquilo que eu estou colocando dentro de mim. Por isso que eu não vou colocar coisas que prejudiquem o meu organismo, que me tirem do meu senso, como eu disse, qualquer coisa que me aliene. E nesse sentido, eu tenho que saber que ser cheio do Espírito, ser controlado pelo Espírito, é mandamento de Deus, é necessário e é normal e é contínuo, porque a santificação é um processo que começa na salvação e vai cada vez mais à medida que você vai submetendo ao Espírito Santo de Deus. O pecado tem que ser mantido fora da vida através da confissão e pelo poder da palavra de Deus em você, é que você vai cada vez mais tendo consciência do que não presta e esta palavra vai, pelo poder do Espírito, fazendo você se afastar. Alguém já disse assim: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Então, à medida que você estuda a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, você vai tendo forças, porque o Espírito que inspirou a palavra vai iluminar você e alimentar o seu espírito para que você consiga fortalecer-se, dizendo não ao pecado, consagrando-se a Deus, submetendo-se totalmente a Ele. Nós temos que aceitar a plenitude pela fé. Ao confessar o pecado e pedir que o Espírito nos encha, preencha aquela parte que agora foi esvaziada daquilo que não presta, você tem que crer, e isso é fé. Sim, eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim. Eu posso falar. E aí você tem que pedir ousadia e abrir a boca. Abrir a boca para testemunhar, abrir a boca para dizer não ao pecado, abrir a boca para, com mansidão, orientar o seu irmão e a sua irmã que está ao seu lado e que talvez precisa de uma palavra sua para poder se corrigir também. Os resultados, você vai ter cada vez mais o caráter, você vai ser cada vez mais, à medida que você vai estar sendo cheio do Espírito Santo, o seu caráter vai ser semelhante ao caráter de Cristo. E isso a gente vê no nosso temperamento que vai sendo mudado. Nós falamos bastante neste mês de maio acerca do fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Gálatas 5, 22 e 23 diz o quê? Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, benignidade ou amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra fatos não há argumentos. Você é uma pessoa espiritual se você está cada dia produzindo o fruto. É um fruto com 9 gomos, como uma mexerica tem. É um fruto com um cachinho de uva com 9 uvinhas. Mas, por isso que às vezes uma parte dele está melhor ou está pior, você tem que pedir cada vez mais que todos os gomos da sua mexerica sejam iguais. E todos os gomos do seu cacho de uva, todos os baguinhos, todas as uvinhas sejam doces igualmente. E isso à medida que você vai permitindo que ele vá e você vai cuidando. Nós temos que ter também alegria na comunhão com os irmãos. Quando Efésios fala sobre ser cheio do Espírito, ele fala também, continuando, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando e agradecendo a Deus de coração. E nós temos que fazer isto na convivência. A igreja tem que ser uma reunião da alegria. Na igreja você tem que vir pronto para louvar, para adorar, deixar de lado qualquer palavra de crítica, qualquer olhar de censura para com alguém. Você tem que estar aqui com
o coração aberto para que o Espírito de Deus domine, e aqui você tem que começar a produzir e reproduzir o caráter de Jesus através do fruto do Espírito. Louvor e gratidão em todo o tempo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com cada um de vocês. Sujeição uns aos outros, submetei-vos uns aos outros no amor de Cristo. As mulheres têm muito medo do versículo 22 de Efésios 5, não sei porquê. Efésios 5, 22, o que diz? Irmãs, queridas, vós mulheres, sejam em tudo submissas aos seus maridos como ao Senhor. Não sei porque as mulheres não gostam desse versículo, mas está lá. Só que muito marido que recita isso para a mulher esquece do versículo 21, que diz, sujeitai-vos uns aos outros no amor de Cristo. Essa sujeição não é virar capacho, mas é cada um estar reconhecendo os seus diferentes papéis e aceitando e convivendo em amor, submetendo-se, sujeitando-se uns aos outros, considerando o outro. Assim também como o marido deve considerar a opinião da esposa e a esposa considerar a opinião do marido. Os filhos têm que considerar a opinião dos pais, mas os pais têm que também dar um pouco de ouvido aos filhos. É assim, claro que cada um tem o seu papel dentro de uma hierarquia familiar que Deus estabeleceu, mas com amor, ouvindo-nos uns aos outros. Quais os resultados disso? Vitória sobre o pecado. Cada dia, vitória sobre o pecado. Você vai ter. Você vai sentir-se não impecável, mas eu posso pecar menos hoje do que eu pequei ontem. E amanhã eu tenho que já pedir a Deus, me dê força, Senhor, para que eu peque amanhã menos do que eu pequei hoje. Agora, à medida que você começa a lavar, às vezes uma roupa chega assim, bem assim meio... alguém ganhou uma roupa usada e aquela roupa não foi muito tempo lavada, está um pouco encardida, a senhora bem cuidadosa vai mergulhar lá na cândida, vai trabalhar com alvejante, põe ela lá, antigamente iria quarar, né? Quando tinha quintal e gramado, punha, secava bem, e depois aquela roupa vai ficando cada vez mais clara. Mas vai acontecer uma coisa, à medida que aquela roupa vai ficando mais clara, qualquer respinguinho vai se destacar nela. À medida que você vai consagrando a sua vida, uma coisa que talvez não te pesasse tanto, agora pesa mais. Porque quanto mais você está perto da luz do Senhor, mais você vai revelando as pequenas coisinhas que no passado talvez você, não é um pecadinho, e você vai vendo que aquilo incomoda. Por isso que sempre nós teremos algo a mudar, sempre nós teremos algo a melhorar. Impecáveis não seremos, mas podemos ter vitória cada dia sobre o pecado. E temos direção deste Espírito nas nossas atividades. E a vitória sobre a natureza pecaminosa e sobre Satanás. João, escrevendo aos jovens, ele diz, eu vos escrevi, jovens, porque vocês têm vencido o maligno, porque a palavra de Deus habita em vós. Cheios da palavra, nós conseguimos ter a vitória. Como o jovem purificará o seu caminho? Está lá no Salmo 119, no versículo 9, observando segundo a sua palavra. Poderes para serviço e testemunho, você tem que crer que o Espírito Santo capacita, e à medida que você vai se consagrando, você vai se sentindo mais animado para isso. Você vai ter vitória cada vez mais nas provações e aflições, você vai enfrentá-las com outro ânimo, e você vai ter uma oração eficaz, você vai ver como a sua oração cada vez será mais eficiente, como você vai ter mais alegria e prazer nos momentos de oração. Eu tenho ficado triste quando eu encontro algum crente que diz para mim, algum irmão, alguma irmã, que fala assim, olha, eu não estou conseguindo nem orar. Aí realmente está complicado. Realmente você entristeceu o Espírito Santo demais. Realmente você está esfriando, apagando o Espírito Santo na sua vida. Porque o crente, à medida que se aproxima do Senhor, que se consagra, que enche-se do Espírito, ele tem mais vontade de ter comunhão com Deus e comunhão pela oração. Oração que não é só para pedir, oração que é também para agradecer e oração que é para ter comunhão. E falar sobre o entristecimento do Espírito Santo, você quer saber sobre isso? Quer? Na próxima quarta-feira a gente fala, tá bom? A gente continua. É um capítulo novo, né? Nada a ver com série. Mas é sobre isso. Nós vamos ver isso na quarta-feira. Que o Senhor possa nos abençoar, que cada um de nós possa obedecer a palavra de Deus. Não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Amém? Pai querido, que esta palavra se cumpra na vida de cada um.
Que o Senhor, por este Espírito, nos dê poder para aplicarmos a tua palavra e vivermos no poder do Espírito, cheios do Espírito Santo cada vez mais, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor, o teu amor, as consolações e o encorajamento deste Espírito Santo sejam renovados sobre a igreja aqui reunida, sobre cada irmão e irmã que participa conosco nesta hora. Amém.